E aí, beleza? Em Bangkok, Tailândia, um terrível vírus zumbi surge em uma universidade de prestígio. Conforme o número de infectados aumenta, todo o campus mergulha no caos. Um pequeno número de sobreviventes se agrupa para encontrar uma maneira de escapar, mas todas as saídas estão bloqueadas por zumbis. Eles só podem se esconder em uma sala de aula trancada para resistir temporariamente. Uma estudante chamada Ning liga para seu professor, Roy. Sua mãe está acamada há mais de 6 meses e com essa situação não há como tirá-la de lá. Ning só pode pedir ao professor que está fora da escola para ajudar a cuidar de sua mãe. Do lado de fora, no corredor, os zumbis batem freneticamente na porta. A garota precisa desligar. Nesse momento, há um alerta de notícias na TV. O governo declarou oficialmente estado de emergência para toda Bangkok e a origem da epidemia é a universidade. O professor vai ao quarto, abre a caixa de ferro contendo remédios estranhos sobre a mesa e olha para a mãe de Ning. Ao mesmo tempo, outro grupo de sobreviventes, escondido em outra sala, também tenta barricar a porta. Em pânico, Prao diz a Kawin que aquele lugar eventualmente cairá e eles precisam encontrar uma maneira de escapar. Imediatamente, ele sugere escalar pela janela e chama a todos para fugirem para a varanda externa, de onde ouvem gritos vindos do pátio. Nesse momento, Ti olha ao longe e percebe pessoas escalando para a varanda do prédio em frente. Non, irmão mais novo de Ning, também vê sua irmã, então ele liga imediatamente. Ela não esperava que seu irmão estivesse no outro prédio. De repente, alguém cai de um andar alto, fazendo com que todos se assustem e fiquem com medo. Depois de se acalmarem, Fu pega o celular de Ning e diz a todos para encontrarem uma maneira de escapar para a biblioteca, que está em reforma. Então, provavelmente não há muitas pessoas lá. Os dois grupos de sobreviventes concordam que a biblioteca é o melhor abrigo, já que menos pessoas significa menos zumbis. O problema era o caminho distante até a biblioteca, e precisavam evitar zumbis constantemente, então seu progresso é extremamente lento. Nesse momento, Fati continua ligando em seu celular. Ela está muito preocupada que seu pai fora da escola tenha tido azar, mas Prao arranca o celular dela dizendo que ligar agora é como mexer em um vespeiro. O grupo percebe que os zumbis o cercaram e sair pela varanda é impossível. Kawin imediatamente tira um alto-falante Bluetooth de sua mochila, sugerindo colocá-lo no prédio em frente para usar o som e atrair os zumbis para outro lugar. Mas quando perguntam quem irá colocar o alto-falante, todos baixam a cabeça. Neste momento, Prao se manifesta, se voluntariando para a tarefa. Os rapazes ficam ali, apenas observando Prao pegar o alto-falante e se mover lentamente. Todos ficam preocupados e nesse momento Lily pega seu celular, descobrindo que o governo acabou de enviar uma notificação. Como a epidemia está fora de controle, eles decidiram cortar toda a eletricidade, água e sinais de comunicação na área infectada, fazendo os garotos se perguntarem se o governo planeja abandoná-los. A essa altura, Prao chegou ao meio do salão principal do prédio, longe o suficiente para atrair os zumbis. Ela coloca o alto-falante no chão, mas após ligá-lo, um som de notificação soa. Prao fica tão assustada que cai no chão, mas felizmente ainda não há movimento. Ela apenas respira aliviada, sem perceber um zumbi aparecendo no segundo andar. Enquanto isso, o grupo de Ning tem mais facilidade. Apesar de uma das garotas ter torcido o tornozelo, os outros estão bem. Eles já descobriram as características dos zumbis. Não são apenas extremamente sensíveis ao som, mas também gostam de se reunir em locais com luz. Ning e os outros só precisam ficar longe das luzes da rua, se mover no escuro e os zumbis não os notarão. No entanto, o tornozelo torcido da garota deixou o grupo mais lento, e o barulho que ela faz também atrai a atenção dos zumbis. Nesse momento, todos ficam parados, sem ousar nem respirar fundo. Enquanto isso, Prao corre de volta para seus colegas de equipe. Kawin estava esperando e ligou a música em seu celular. O alto-falante fez um som ensurdecedor e, em um instante, o som de passos ecoou rapidamente, com os zumbis correndo até ele. Graças a isso, não só o grupo deles, mas também o de Ning teve a chance de respirar. Então as duas equipes se moveram em direção à biblioteca. Infelizmente, Nan realmente não conseguia mais andar. Então Paul se sentou lá ele com a intenção de carregá-la nas costas. Mas de repente, uma gota de sangue caiu, pois havia um zumbi pendurado na árvore. Paul imediatamente carregou Nan e correu. Mas sua velocidade não era suficiente. Em pouco tempo, ele foi derrubado pelo zumbi. Vendo que Nan estava em perigo,
amigo, Paul chutou o zumbi. Mas no momento seguinte, a criatura rastejou para cima e mordeu a panturrilha da garota. A essa altura, os outros zumbis também ouviram o barulho e se aproximaram. Alguns caras voltaram correndo, arrastando o amigo à força e deixando Nan para trás. Todos correram rapidamente para a biblioteca, bem a tempo de encontrar o grupo de Prao. Os dois irmãos Ning e Non finalmente se reuniram, emocionados ao se verem novamente. Os outros rapazes foram barricar a porta principal e parecia que Fu estava certo, pois não havia zumbis ali, então era o melhor abrigo no momento. Enquanto isso, Fat ligou para o pai novamente, mas desta vez descobriu que não havia sinal algum. Lily então lembrou a todos que o governo havia anunciado isso com antecedência. Eles não apenas cortaram o sinal de celular, mas também a eletricidade e a água. Sam disse que precisavam encontrar uma maneira de sair dali, porque sem água e eletricidade não conseguiriam aguentar por muito tempo. No entanto, Ning imediatamente se opôs a essa ideia. Ela acreditava que, se saíssem naquele momento, apenas encontrariam perigo e morreriam em breve. A única opção era encontrar uma maneira de pedir ajuda de fora e esperar pelo resgate. Nesse momento, Knight saiu com um rádio, supondo que poderia ter sido deixado pelos trabalhadores da reforma. As notícias repetiam a notificação. A área ao redor da universidade havia sido isolada pelos militares. O governo cortaria a eletricidade e a água às 8h30 da noite. Eles pediram aos sobreviventes que tentassem se mover para áreas mais altas. Helicópteros militares resgatariam pessoas não infectadas durante o dia. Ao ouvirem isso, concluíram que a faculdade era a origem do vírus, mas era estranho ninguém saber sobre isso antes. Então Sam pensou no estacionamento no telhado da biblioteca. Eles poderiam subir lá para esperar pelo helicóptero de resgate. No entanto, ninguém achava que deveriam anunciar a notícia para todos. Sam imediatamente protestou, dizendo que isso só causaria mais problemas, mas Jian apoiava o plano de Ning. Prao observava os dois homens disputando atenção e disse a todos para se prepararem, pois em filmes de zumbi, quem faz besteira sempre se dá mal. Isso quase ofendeu a todos, menos Ning, que não se importou e foi para a sala de transmissão no segundo andar. Após ligar o equipamento de som, ela começou a retransmitir o conteúdo do rádio, chamando os alunos para irem ao telhado esperar o resgate. Ning ia continuar, mas Sam, ao seu lado, tentou impedi-la, preocupado com mais problemas. Ela o ignorou e anunciou para todos irem à biblioteca, o lugar mais seguro. Assim que terminou de falar, as luzes se apagaram. O governo havia começado o corte de energia. Os zumbis que antes se juntavam sob a luz, agora se espalhavam na escuridão, e os sobreviventes olharam para a biblioteca, traçando um plano. Em outro lugar, Nan, que havia morrido, abriu seus olhos brancos, se contorceu e levantou, movendo-se lentamente com a horda. Na biblioteca, Fat continuava a tentar ligar para o pai, embora soubesse que não havia sinal, o que só a deixava mais chateada. Lily tentou confortá-la, mas foi repreendida. O pai dela vendia coisas em frente ao portão e mal podia andar, então devia ter falecido. Prao não aguentou mais e disse com raiva para Fat ir procurá-lo sozinha. Lily se levantou para defender Fat e quase brigaram. Jian se aproximou para consolar Fat, que suas palavras gentis a acalmaram. Isso fez Ning olhar para ele várias vezes e Sam, sentado ao seu lado, ficou com ciúme. Nesse momento, Non correu para o salão principal, gesticulando para todos olharem pela janela. Através da câmera de visão noturna, eles viram os zumbis se movendo de forma coordenada, todos na mesma direção, o que fazia parecer que os zumbis podiam se comunicar. Ning achou inútil discutir isso, pois era melhor descansar para subir ao telhado no dia seguinte. Todos concordaram, mas ninguém conseguiu dormir. Quando amanheceu, Sam sentiu que era hora. Ele disse a todos para se separarem, encontrarem armas e se reunirem às 7 para irem ao estacionamento do telhado juntos. Depois que todos saíram, Sam chamou Jean de lado e o avisou para ficar longe de Ning. Jean achou que era provocação, mas Sam zombou, dizendo que Jean não sabia nada sobre Ning. Acontece que Ning e o professor Roy estavam pesquisando secretamente um projeto e isso estava ligado à estranha doença da mãe dela. Enquanto isso, os outros alunos procuravam armas. Prao teve sorte e achou uma caixa de ferramentas. Ela chamou seus colegas, mas Knight estava olhando pela janela. Ele descobriu que os zumbis haviam retornado. Os alunos do outro grupo também perceberam, fazendo-o se perguntar
mostrar como passaram pelo bloqueio das portas principais. Prowl e os outros planejavam contornar pelo salão principal, mas viram um zumbi limpando o chão. Então, o grupo finalmente percebeu que os zumbis estavam vindo trabalhar. Eles tinham crachás, então não era estranho entrarem pela entrada de funcionários, bloqueando o caminho dos sobreviventes. Lily planejava pular a janela para dar a volta ao salão principal, mas de repente o despertador no celular de Fati disparou. A tela estava quebrada e ela não conseguia desligá-lo. O toque nítido atraiu rapidamente a atenção dos zumbis e Lily teve que pular pela janela para escapar. Infelizmente, ela foi rapidamente derrubada por um zumbi. Fati se sentiu culpada e se recusou a jogar o celular fora. Os zumbis a perseguiam, formando uma longa fila. Ela correu em círculos e pulou pela janela, apenas para ver que Lily tinha sido mordida no pescoço. Fati gritou e continuou correndo. Ao virar em um corredor, ela esbarrou no grupo de Ning. Eles estavam presos no campus e a única saída era o telhado. Mas os zumbis atrás dela ainda a perseguiam de perto. Os rapazes fizeram o possível para bloquear a porta corta-fogo. Depois que os outros se afastaram, eles a soltaram. Prowl usou uma tesoura para abrir caminho, liderando todos para fora da escada. Uma multidão de zumbis invadiu o corredor também, mas desta vez Fati entrou em pânico total. O telefone dela ainda tocava sem parar, então os outros escaparam para a escada ao lado, deixando apenas ela, com todo aquele barulho, se tornar o foco dos zumbis. Todos fecharam a porta, se escondendo na escada, ofegantes. Paul entrou em um colapso, pois tinha visto Nan morrer na noite anterior e agora o mesmo com Fati. Nesse momento, alguém descobriu um ferimento no braço dele. Todos instintivamente recuaram. Apenas seu irmão Sam se aproximou para confortá-lo, dizendo que não o abandonaria. Paul, desesperado, achou que era seu fim, já querendo desistir. Foi quando alguém notou cacos de vidro no corte, descobrindo que era apenas um arranhão normal. No segundo seguinte, todos respiraram aliviados e correram para o telhado, bem a tempo de ver um helicóptero sobrevoando. Ning, no final da fila, diminuiu o passo e viu pela fresta uma horda de zumbis se aproximando. Ela correu para o telhado gritando para correrem. Nesse momento, a horda invadiu. O helicóptero abriu fogo imediatamente e o grupo de Ning conseguiu se esconder em outra passagem, mas não podiam mais ir ao telhado. Então voltaram ao estacionamento e ficaram atordoados. Fati estava lá, transformada em zumbi. Paul, chorando, saiu do grupo. Ele se sentia culpado pela morte de Fati e só queria se despedir. Mas antes que pudesse falar, um machado voou e atingiu Fati. Eram 4 estudantes de educação física. Assim que chegaram, mandaram todos correrem. Paul, pálido, foi arrastado, mas ainda viu o estudante acertar Fati mais uma vez. Os grupos se reuniram no ginásio, onde havia comida nas máquinas de venda. Mookie, que era próxima de Paul, achou um kit de primeiros socorros. O cara do machado, Gus, gentilmente ofereceu comida aos dois, mas Paul apenas olhava para o machado ensanguentado, relembrando a morte de Fati repetidamente. Jan, por outro lado, parecia mais interessado na pistola do líder dos estudantes de educação física. O cara se aproximou, descobrindo que Jean entendia de armas e se apresentou como Earth. Ele e seu amigo Khan eram atletas de tiro semiprofissionais, mas só tinham mais uma caixa de balas e armas não eram fáceis de usar, pois cada tiro atraía uma horda de zumbis. Sam os confrontou, querendo saber por que não vieram assim que Ning compartilhou a informação do resgate. Em resposta, eles zombaram, dizendo que achavam que quem confiava no governo era ingênuo e que ir ao telhado esperar o resgate era uma armadilha. Essas palavras fizeram todos se lembrarem da cena aterrorizante do helicóptero atirando indiscriminadamente no telhado. O irmão de Ning comparou a situação a filmes de zumbis. O governo não conseguiria distinguir os infectados em incubação, então não deixariam ninguém sair da zona de quarentena, o que fez todo mundo desistir da ideia de ir para o telhado. Mookie culpou Ning, pois se ela não tivesse anunciado as notícias, os zumbis não teriam se reunido na biblioteca. Eles deveriam saber que os zumbis estavam originalmente se movendo em direção ao grande auditório. Acontece que Non havia gravado essa cena. Earth e seus amigos trocaram olhares, confirmando uma suspeita. Eles também notaram essa anomalia na noite anterior e seguiram os zumbis secretamente até o grande auditório. O grupo descobriu que havia um zumbi que parecia comandar os outros, mas no momento a situação era
caótica e eles só deram uma olhada rápida. Earth sugeriu que voltassem para verificar se aquele era o líder zumbi. Talvez eliminá-lo pudesse resolver tudo. No entanto, Ning e Mookie acharam a ideia imprudente e irrealista. Elas perguntaram se ele achava que isso era um jogo de caça-zumbis. Nesse momento, Pooh fez uma nova descoberta. Na noite anterior choveu e a temperatura estava em 25 graus, e os zumbis se moviam lentamente. Mas naquela hora, com a temperatura acima de 40, eles corriam como foguetes. Isso mostrava que sua habilidade de movimento estava ligada à temperatura. Então, eles concordaram em agir durante a noite. Nesse momento, Mookie descobriu que Paul havia desaparecido. Jim correu para fora e o viu lutando com um estudante de educação física. Gus, o cara que matou Fatty, estava caído em uma poça de sangue. Todos correram para separá-los, mas Paul estava agitado. Sam não teve escolha a não ser nocauteá-lo com o machado. Paul foi amarrado e trancado. O estudante atacado explicou que ele não queria vingança, queria abrir a porta para os zumbis entrarem. Então Sam contou que seu irmão tinha depressão desde criança e estava sem os remédios, então devia estar abalado com todos os acontecimentos. Nesse momento, Sam contou às pessoas, descobrindo que além dos mortos, faltavam 2 pessoas. Mookie zombou, pois sabia que Knight e Kawin haviam desaparecido, e adivinhou que estavam em perigo. Antes, quando todos estavam na biblioteca, ela havia liderado os 2 em uma corrida desesperada. Quando eles encontraram Lily dando seu último suspiro, Kawin, que era próximo dela, desabou. Mookie, vendo que não adiantava, abandonou os 2 para seguir o outro grupo. Apenas Knight ficou ao seu lado, confortando-o. Depois de muito tempo, ele conseguiu puxar Kawin para longe, mas no momento seguinte, Lily retornou como um zumbi. Knight não esperava que ela se transformasse tão rápido, então puxou Kawin e correu. Os 2 fugiram direto para a piscina do ginásio, mas a zumbi os seguiu. Cercados, eles pularam na piscina. A zumbi foi atrás, mas não sabia prender a respiração e acabou afundando. Knight e Kawin, ainda em choque, nadaram para a borda. Naquele momento, um grupo de sobreviventes apareceu. Eram membros do esquadrão de líderes de torcida do departamento de arte. Vendo o corpo de Lily boiando, o líder da equipe gritou e pulou na piscina. Todos tiveram muito trabalho para tirar Lily, mas ela também era membro do esquadrão, uma caloura que o capitão adorava. Enquanto isso, Earth liderou os estudantes de educação física determinado a ir ao grande auditório investigar. Pediram a Non para ir junto e filmar com sua câmera. A irmã dele, Ning, ficou preocupada e não queria que seu irmão mais novo corresse o risco, sugerindo que ele apenas emprestasse a câmera. No entanto, Non se recusou a desistir. Ele estava determinado a ir e não perderia essa oportunidade. Earth não demorou mais e guiou todos para fora do ginásio. Como ele previu, a horda de zumbis seguia para o auditório. Enquanto isso, Mookie ficou no ginásio, preocupada com Paul. Sem que ninguém visse, ela destrancou a porta. Mas Paul parecia outra pessoa, dizendo que zumbis eram a forma final de evolução. Mookie percebeu que ele estava fora de si. Ele gritou que virar zumbi não era diferente de morrer, mas então parou, recuperando um pouco de consciência, e sussurrou que Mookie nunca o entenderia. Então saiu. Ao passar pelo salão, Paul viu veias azuis na pele de Gus. Ele estava prestes a se transformar. Ao mesmo tempo, Earth e os outros chegaram ao segundo andar do auditório. Escondidos na janela, Non filmava. Uma faxineira estava cercada por zumbis como uma líder. Alguns zumbis até ofereciam comida a ela. Quando o corpo de Nan foi comido, um zumbi gritou de dor. Parecia uma matilha com hierarquia. Earth e os outros ficaram atordoados apertando suas armas. No ginásio, o grupo de Jian ouviu um barulho. Quando foram checar, Gus havia se transformado em zumbi com o machado ainda preso na cabeça. Ao mesmo tempo, Mookie foi encontrada amarrada. Não havia dúvida de que Paul havia feito tudo aquilo. O amigo de Gus saiu correndo com uma arma, mas Paul já estava na rua. Vendo os zumbis ao longe, ele gritou animadamente, dizendo que queria se juntar à horda. Infelizmente, antes que os zumbis chegassem, o amigo de Gus o alcançou. Ele disparou vários tiros na coxa de Paul. Se Ning e Jian não tivessem intervindo, Paul teria morrido ali. No entanto, o barulho que o grupo fez perturbou os zumbis no grande auditório. Em um instante, eles saíram como uma cachoeira e o chão pareceu tremer. Earth e os outros tinham acabado de descer quando esbarraram com a horda. O grupo gritou e correu em todas as direções. Na rua, Jian finalmente controlou Thorn e correu para
para ajudar Paul. O grupo estava cercado, então um dos garotos pegou a arma do colega, atirando nos zumbis para dar cobertura. Os outros correram de volta ao ginásio, mas um dos adolescentes ficou. Sam viu a cena, correu e o ajudou a escapar, gritando que não era hora para a emoção. Então eles correram para o centro de pesquisa. Após recuperar o fôlego, o garoto levantou a arma e apontou para Paul, percebendo que seu braço havia sido mordido. Sabendo que não sobreviveria, ele gritou que Paul tinha prejudicado a todos. Vendo o outro ainda sorrindo, ele jogou as balas restantes para Sam. Então deu um tiro para acabar com a vida de Paul e em seguida desistiu. A ação foi rápida, deixando Ning atordoada. Jian estava profundamente abalado, mas lembrou o que Sam disse sobre Ning e o professor pesquisando uma cura. Não muito tempo antes, Jian tinha visto idosos entrando no laboratório, incluindo a faxineira líder. Quando ele viu aquela cena, se perguntou se a horda de zumbis era resultado dos experimentos do professor e de Ning. O professor de biologia, querendo curar a mãe de Ning, mal dormia pesquisando o antídoto. No entanto, o patrocinador estava impaciente, exigindo resultados em 3 semanas e garantindo proteção total. O professor, desesperado, vasculhou todos os documentos. Ele leu sobre a água viva imortal, que continha uma proteína que mantinha as células ativas para sempre. O professor acreditou que essa era a chave. Então, ele pediu ao patrocinador um lote. Sem tempo para aprovações, o professor agiu. Ele abordou uma faxineira da escola, convencendo-a a participar do experimento com um soro de proteína em troca de uma boa recompensa, desde que mantivesse segredo. A faxineira agradeceu imensamente, acreditando que teve sorte. Graças à sua reputação, o professor reuniu rapidamente um grande grupo de trabalhadores pobres dispostos a participar do teste. Ao receber o pagamento, a faxineira sorriu e disse aos outros que havia sido paga, mandando-os embora antes que alguém descobrisse. Com o tempo, ela começou a se sentir cada vez pior, com olheiras fundas e o rosto pálido. Naquele dia, ela teve dificuldade em subir as escadas. Ning se assustou ao vê-la. Embora não conversassem muito, elas se conheciam há 4 anos. A garota a aconselhou a ir ao hospital, mas pensando em seu filho imprestável, a faxineira decidiu aguentar. Ela trabalhou o dia todo se sentindo tonta. Quando chegou em casa, recebeu uma mensagem do filho pedindo dinheiro. Ela coçou a nuca desapontada e uma substância viscosa e transparente grudou em sua mão. O professor notou a anormalidade da faxineira. Ele quis parar o remédio, mas ela precisava muito do dinheiro e quis continuar. O professor decidiu testar seu sangue e, ao receber os resultados, notou que havia um grande número de parasitas no sangue dela. Naquele momento, ele recebeu uma mensagem de Ning com um documento. A pesquisa mais recente dizia que a água viva imortal era suscetível a um tipo de parasita que no hospedeiro aumentava a regeneração e a agressividade. Não havia dúvidas de que o teste imprudente do professor havia transferido o parasita para humanos. O corpo da faxineira ficava cada vez mais fraco. Veias azuis apareceram em seu rosto e sangue escorria de suas costas. Ning largou lentamente o diário do professor. Ela finalmente entendeu a verdadeira causa do surto zumbi. No entanto, isso não dissipou a suspeita de Jian. Afinal, Ning e o professor colaboravam e o diário estava em um cofre cuja senha era o aniversário do irmão de Ning. Ela admitiu ter fornecido a informação sobre a água viva, mas disse que o professor rejeitou estritamente a ideia na época. Ela não tinha ideia de que ele estava pesquisando secretamente. Nesse momento, Sam descobriu um pendrive no cofre, acreditando que continha informações mais importantes. Quando se preparavam para ver o conteúdo, Sam empurrou Ning para o chão. Earth, que eles pensavam estar morto, havia se transformado em zumbi. Então os dois se esconderam debaixo de uma mesa. Jin lembrou da arma que Earth deixou cair. Ele se levantou, batendo na porta de vidro para atrair o zumbi. Aproveitando a distração, Ning saiu pela porta dos fundos para o corredor. Mas quando ela ia pegar a arma, o zumbi virou a cabeça. Nesse momento, Sam empurrou a porta e saiu. Ele chutou o zumbi e rapidamente o segurou no chão. Ning, sem medo, pegou a arma e puxou o gatilho. Após lidar com o zumbi, eles limparam o sangue de seus corpos. Ning explicou que Earth foi infectado antes de desistir, por isso se transformou. Sam pegou o pendrive novamente, louco para saber a verdade. Enquanto isso, o grupo de Sam voltou em segurança ao ginásio, mas com perdas. 2 estudantes de educação
educação física morreram e Ning e Jian sumiram. Sun descontou sua raiva em Mookie, culpando-a por soltar pau. Sentada no canto, ela estava se culpando quando percebeu que Sun gostava de ser líder, mas sempre culpava os outros quando algo dava errado. Ignorando o desconforto, Mookie começou a assistir a fita sobre a líder zumbi. Ela imediatamente reconheceu a faxineira da academia. Ela notou que quando a zumbi que foi Nan foi comida, outro zumbi gritou como se tivesse perdido a própria filha. Eles chegaram à conclusão de que a infecção era como uma herança, criando uma conexão. Então todos deviam ser descendentes da faxineira, a zumbi original, o que os levou a se perguntarem como ele havia sido infectada. Sun lembrou que ela trabalhava na faculdade de ciências naturais onde Ning estudava, mas o importante era como quebrar o impasse. Mookie sugeriu matar a faxineira, esperando que a horda entrasse em colapso, mas os outros temiam que isso os enfurecesse. Então, se eles retêm emoções humanas, deveriam capturá-la viva. Com a líder como refém, os zumbis não agiriam. Todos concordaram. Eles sabiam que os zumbis repetiam instintivamente seus trabalhos. A faxineira, líder zumbi, não era exceção. Toda manhã ela ia limpar o dormitório da Faculdade de Ciências Naturais. Esta era a melhor oportunidade para capturá-la. Embora a ideia parecesse insana se planejassem cuidadosamente, a taxa de sucesso era alta. Sun novamente se nomeou líder, planejando as tarefas, mas quando se tratou de quem seria a isca, todos discutiram. Mookie criticou Sun, perguntando com que autoridade ele se nomeou líder. Ela sentia que Fu era inteligente e responsável, o mais adequado para liderar. Vendo que os outros concordavam, Fu assumiu e escolheu o amigo nerd como isca. No entanto, ele só precisava se esconder no quarto para atrair a atenção, o que era relativamente seguro. Mookie conhecia a agenda da faxineira e o tempo estava se esgotando. Enquanto isso, Ning conectou o pendrive do professor. Ele dizia que o desastre se originou de um plano chamado Anisong. Anos atrás, o professor e a mãe de Ning eram colegas do mesmo instituto de pesquisa, mas devido a uma armação, a mãe de Ning assumiu a culpa para protegê-lo. Acontece que o colega tirou fotos dela e do professor em um encontro. Ambos já tinham famílias, então ela teve que desaparecer. A mãe de Ning planejava se entregar, mas descobriu que estava grávida e decidiu fugir. 3 anos depois, ela voltou para sua cidade natal com um Non de 2 anos. Ela gentilmente apresentou o filho a Ning, dizendo que ela era sua irmã. No entanto, por causa de seu passado manchado, ela não pôde voltar à pesquisa científica, fazendo bicos em um supermercado para criar os 2 filhos. A mãe de Ning pensou que viveriam assim, até que reencontrou o professor Roy. Ele a apresentou a um magnata que queria contratá-la para um projeto secreto. O responsável precisava de alta habilidade técnica e sigilo vitalício. A mãe de Ning era a candidata ideal. O projeto Anisong pesquisava como manter a atividade celular após a morte, para que os corpos da família do magnata não se decompusessem, acumulando fé e autoridade para a família. Com seu conhecimento, a pesquisa da mãe de Ning correu bem, mas ela não imaginava que Juo, o playboy da família do magnata, existia. Um dia, um assistente preparou um produto semi-acabado para testar em ratos, mas Ju, bêbado, invadiu com amigos. Vendo a assistente sozinha, ele a atacou. Ela, preferindo morrer, pegou o tubo de droga experimental e injetou no pescoço de Ju. Em pânico, ele perguntou o que ela injetou e, furioso, a golpeou com uma caixa de ferramentas. Quando a mãe de Ning chegou, a assistente estava morta. Logo, sintomas anormais apareceram em Ju. O soro semi-acabado fez efeito. O magnata exigiu que a mãe de Ning suspendesse o Anisong e focasse no antídoto para seu único filho. A mãe de Ning percebeu a crueldade da família do magnata. Para evitar que seus filhos fossem implicados, ela também injetou em si mesma o soro semi-acabado de Ju. Isso acalmaria o magnata e dissiparia suspeitas. Mas com o tempo, ela descobriu que pesquisar o antídoto era difícil. Um dia, Juo caiu em coma profundo. Ela percebeu que seu tempo estava acabando. Então disse ao magnata para entregar a tarefa ao professor. A mãe de Ning sabia que ele não recusaria, porque Non era filho dela e do professor Roy. Pela mulher que amava, o professor a aceitou. Ele sabia que o assunto era perigoso. Embora o magnata tenha designado Ning para participar, o professor a evitou. Ele gravou o vídeo para inocentar Ning da pesquisa da água-viva, que foi um ato pessoal dele. Mas ele havia separado o soro de água-viva livre de bactérias.
seringas, que talvez pudesse curar a mãe de Ning e Juo. Ning ficou desesperada, lamentando não poder dar a cura para todos. Nesse momento, Jian abriu o armário e encontrou um tubo do soro separado, provavelmente o antídoto. Esperançosa, ela decidiu que tinha que levar o antídoto para fora do campus. Nesse momento, o grupo de Sun começou o plano para capturar a líder zumbi. Eles chegaram antes ao local de trabalho da zumbi e, se espalhando ao redor, concordaram em usar bandeiras como sinal, observando toda a rota de viagem dela. Fu agachou na entrada do prédio da reitoria antes de ouvir o som de passos. A faxineira foi a primeira a chegar. O rapaz correu para trás da mesa, esperou ela passar e subiu ao topo da escada, sinalizando com a bandeira. Os amigos receberam o sinal e correram para o dormitório da faculdade, pois sabiam que ela começaria seu trabalho ali. Eles tinham que capturá-la antes que os outros zumbis chegassem, ou todos morreriam. Um flashback mostra que os dias anteriores foram uma onda de calor. O segurança foi o primeiro a adoecer, seguido por um estudante de biologia. Como a faxineira tomava a droga há mais tempo, o sangue fluiu quando ela caiu. Quase ao mesmo tempo, as pessoas infectadas se levantaram, atacando indiscriminadamente as pessoas ao redor. De volta ao presente, Jian e Ning saíram do laboratório, encontrando a faxineira no topo da escada. Os três congelaram. Ning lembrou que encontrou essa mulher no mesmo lugar. Ela perguntou se a faxineira ainda se lembrava dela, mas a mulher ficou parada com olhos vazios. Isso deixou o grupo na emboscada ansioso. Em breve, os outros zumbis chegariam para trabalhar e capturar a líder seria impossível. Além disso, sobreviver seria o problema. Non disse que o plano tinha que continuar, então saiu correndo da sala, fazendo barulho para atrair a atenção dos zumbis. Ning reconheceu a voz do irmão e saiu correndo da escada. Vendo Non prestes a ser atacado, ela o perseguiu. Felizmente, Jian a puxou de volta a tempo, permitindo que a faxineira entrasse na área da emboscada. Todos saíram correndo e controlaram a zumbi, mas alguém cobriu sua cabeça, deixando a boca exposta. Jin rápido a atirou várias vezes na cabeça da zumbi. Todos ficaram irritados, pois trabalharam a noite toda no plano e Jian arruinou tudo. Ele se defendeu, dizendo que não sabia. Naquele momento, os outros zumbis entraram no prédio, voltando aos seus postos. Sun descontou sua raiva em Mook, culpando-a por soltar pau mais uma vez. Ao mesmo tempo, ao ver sua amada prestes a se recuperar, o professor não conseguiu se alegrar, pois o preço do antídoto foi muito alto. Quando olhou pela janela, a universidade estava em chamas. Mas antes que a mãe de Ning se recuperasse, o magnata agiu primeiro. O professor e a mãe de Ning foram levados para um laboratório secreto. O magnata não estava satisfeito com o progresso, mas os exames mostraram que o remédio funcionou e ele queria testar no filho. O outro soro puro estava na faculdade. O magnata admitiu que o desastre foi consequência da extração do soro. Ele disse friamente que enquanto ninguém soubesse da verdade, ele estaria seguro. O professor Roy, preocupado com Ning e Non, esperava que o magnata os resgatasse ao buscar o soro. O magnata hesitou, mas concordou, mesmo que fosse apenas para salvar 2 pessoas. Antes de partir, ele insistiu que apenas 2 pessoas saíssem. Claramente, ele sabia que os sobreviventes deveriam ficar na zona de quarentena. O grupo de Ning, preso no prédio da reitoria, ainda discutia como escapar. De repente, batidas soaram na porta. Era outro zumbi tentando entrar em seu local de trabalho. Todos entraram em pânico. Se continuasse batendo, a fechadura cederia. Non piorou a situação, informando que a temperatura estava subindo e os zumbis logo ficariam loucos. Então, Fu teve uma ideia. Se não podiam capturar a líder, poderiam criar um novo zumbi infectado por ela. Seria um zumbi de segunda geração, que talvez pudesse ameaçar os zumbis normais lá fora. Ning entendeu. Havia um kit de primeiros socorros no armário. Então ela pegou uma seringa e tirou sangue da faxineira, contendo o vírus zumbi original. Bastava injetar em seu corpo e ela se tornaria a zumbi de segunda geração. Jian correu para impedi-la, pedindo para ela não agir emocionalmente. Mas depois de saber de tantas verdades, Ning havia perdido a fé neste mundo. Ela entregou o pendrive do professor ao irmão, pedindo que ele sobrevivesse. De repente, Jian sacou a arma e apontou para Non, forçando Ning a largar a seringa. Ele percebeu que Ning não se importava se o método funcionava. Ela estava apenas evitando o problema, como sua mãe. Mas ela tinha certeza de que Jane não atiraria, então tentou se injetar, mas não jogou a seringa longe. Nesse momento,
os zumbis arrombaram a porta. Jan puxou o gatilho e o tiro atraiu mais alguns. Ele atirou em vários e percebeu que era o fim. O grupo correu para fora do dormitório, mas as escadas estavam cheias de zumbis. Então, eles só podiam correr para o telhado. Jan ficou para trás para atrasá-los, mas as balas acabaram. Após mudar de corredor, o caminho à frente foi bloqueado. Finalmente, eles subiram para o telhado. Todos seguravam a porta desesperadamente, mas os zumbis continuavam avançando. Nesse momento, o helicóptero com o professor Roy chegou. Ning, com medo de que atirassem, mostrou o tubo do soro de água-viva. O professor, suprimindo a excitação, ordenou que o piloto pousasse. As garotas correram, esperando sair. No entanto, apenas Ning era permitida no avião. Mook olhou furiosa, perguntando por que não podiam ir. Jan, do outro lado, eliminava zumbis pela fresta da porta, aliviando a pressão. O professor chamou o nome de Non e Jan sinalizou para ele embarcar. Mas ele estava em conflito, pois não queria abandonar seus amigos. Ning continuava chamando pelo irmão, mas Mook pegou a seringa de sangue da líder zumbi que ela havia guardado. Ela odiava os irmãos e achava que se alguém tinha que ser sacrificado, Non era a melhor escolha. Ele pareceu entender as intenções de Mook, então ficou parado, permitindo que ela injetasse o soro em seu pescoço. Ning assistiu tudo de longe e teve um colapso enquanto o piloto decolava. A pior parte era que o grupo de Jan havia trancado a porta com correntes, então eles estariam seguros se Non não se tornasse um zumbi da segunda geração. Um mês depois, o filho do magnata estava estável. A mãe de Ning estava curada, mas ainda não havia acordado. Em um prédio abandonado, Non estava em uma jaula, cercado por zumbis, revelando um rosto feroz. Ao mesmo tempo, a mãe de Ning acordou e seu olho esquerdo mostrava uma cor azul clara. Terminando assim a primeira temporada de Zomvivor, série de terror e ficção científica de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.